guys! Welcome back to my channel! Hoje a gente vai falar sobre como destravar o inglês que você tem aí dentro de você sem sair de casa. Eu sei que é difícil destravar o inglês. É muito fácil você ter aquela motivação do início, aquela vontade de aprender inglês, ter um objetivo, mas conseguir destravar o inglês e conseguir desbloquear essa habilidade que a gente tem, pra gente realmente conseguir usar na prática esse idioma, é outra coisa, né? No vídeo de hoje eu vou trazer muitas dicas e até um exercício prático para você implementar aí no seu dia a dia com o inglês para conseguir destravar esse idioma. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E não se esquece de conferir o Ultra English, que é o meu curso de inglês básico, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Quem é aluno do UE vai ganhar 3 meses de acesso ao clube de inglês, ao clube de leitura, e também ganha um planner para guiar todos os seus estudos, todo um planejamento já feito ali pronto por mim, eu que fiz. E aí você consegue ter a sua rotina com o inglês de maneira muito mais fácil e organizada. Mas bora lá, vamos começar esse vídeo. Para destravar o inglês, você precisa praticar. Não tem outra escapatória. Não é só estudar o inglês, não é só você abrir um livro de gramática e decorar as palavras, não é só você memorizar palavras, memorizar frases, não é só isso. É além de estudar. Você precisa dar um passo a mais para conseguir destravar o idioma ali no seu cérebro, porque é ele que fica te segurando, é ele que te impede de destravar. Então o que você precisa fazer mesmo é começar a praticar, não só estudar. Algo que você precisa ter em mente. Não pratique inglês só quando outra pessoa estiver disponível para praticar com você. Não dependa de outra pessoa para praticar inglês. Por exemplo, eu vou deixar para praticar inglês, para falar inglês, só quando eu estiver na minha aula semanal com um professor. Uma aula na semana, ou então 2, mas assim, não deixa só para esse momento, que você já tá ali na batalha, sabe? Que você já vai ter que falar com outra pessoa em inglês. Não deixa só para aquele momento que, eu vou deixar para falar inglês só quando eu estiver, sei lá, numa sala de aula, com os meus colegas, com uma amiga que pratica comigo. Já vá preparado. Então, uma coisa que você tem que fazer é praticar sozinho. Claro que praticar com outra pessoa é muito vantajoso, é muito benéfico, mas você não pode deixar para praticar só quando você estiver com outra pessoa disponível ali no momento. Por isso que nesse vídeo eu quero te ensinar a destravar o inglês sem precisar de outra pessoa, uma coisa que você possa fazer sozinho, porque aí o seu tempo de prática com o inglês fica muito restrito. Fica só aquela 1 hora que aquela pessoa está disponível para você, acaba te impedindo de praticar mais e melhorar mais. Porque quanto mais você pratica, mais você melhora. Eu vou compartilhar com vocês um exercício de speaking, uma coisa que vocês podem estar fazendo na casa de vocês, do conforto da cama de vocês. Não precisa nem sair da cama se não quiser. É um exercício que vai te ajudar a destravar o inglês, que você pode fazer todos os dias em apenas 9 minutos. Tudo que você vai precisar é de um caderno e um celular. E assim, é ótimo para quem realmente tem vergonha ainda, sabe, de falar com outras pessoas ou não quer. É muito bom mesmo porque você consegue fazer essa atividade sozinho e vai te ajudar bastante a começar a criar frases sozinho em inglês, a se expressar, a dar opiniões, a falar, a pronunciar também várias frases. Então, como é que é essa atividade? Você vai escolher um tópico, algum assunto que te interessa, e você vai falar sobre esse assunto por 4 minutos. Depois você vai falar sobre esse mesmo assunto por 3 minutos. E depois você vai falar de novo pelo mesmo assunto por 2 minutos. Então 4, 3, 2 minutos. Você vai falar sempre sobre a mesma coisa, só que é claro, por menos tempo. Então vai diminuindo ali o tempo que você tem disponível para falar sobre alguma coisa. E aí você vai acabar se sentindo mais pressionado a falar mais rápido, a conseguir montar as frases mais rápido, porque você vai saber que vai ter menos tempo para falar aquilo que você quer. Vão ser 9 minutos ao todo de prática mesmo falando inglês. Então, pega um caderno e escolhe um tema que eu vou deixar aqui na tela. Isso aqui é só para começar. São ideias de tópicos que você pode estar utilizando para fazer essa atividade. Claro que se você quiser falar sobre sua escola, sobre um livro, sobre um filme, sobre um documentário, você pode falar sobre o que você quiser, sobre qualquer tema. Mas isso é apenas um exemplo, algumas ideias para quem tá sem ideia nenhuma no momento. Aí você vai pegar um caderno, vai escolher um tema e aí você vai começar a atividade. Uma dica que eu dou para você é para você escolher os principais pontos sobre esse assunto e anotar no caderno. Porque aí você, na hora que for falar, vai ter um direcionamento. Já vai saber mais ou menos o que você tem que falar, qual assunto que você vai abordar. Então, escolhe o tema e faz subtópicos. Porque se você simplesmente ligar a câmera ou o gravador de voz e começar a falar, você pode se perder.
Você pode ficar tipo assim, nossa, bateu um branco, o que eu devo falar sobre esse tema? Eu não tenho noção de nada. Então, antes disso, você vai lá e faz subtópicos. Por exemplo, se você escolheu o tema da rede social, o impacto das redes sociais na saúde mental. Você poderia escrever coisas no caderno, por exemplo, o papel das redes sociais na vida das pessoas, vantagens e desvantagens das redes sociais, o aumento dos casos de problemas de saúde mental hoje em dia, a relação entre as redes sociais e os problemas de saúde mental, como prevenir os problemas de saúde mental que são ligados à internet. Então você poderia escrever isso no seu caderno, que são os tópicos que você vai falar sobre, simplesmente para te dar uma ideia, já saber o que você vai falar. Porque de repente, se você abre a câmera e não sabe o que falar, você vai ler o que você escreveu dos subtópicos e vai pensar, ok, vou começar falando sobre isso então. E aí depois você vai ligar o gravador de voz do seu celular e vai começar a falar sobre esse assunto por 4 minutos. O gravador vai estar mostrando ali o tempo, né? Quanto tempo você vai estar gravando. Então, quando chegar em 4 minutos, você para, né? Desliga a gravação. E aí você pode escutar ou não, depende da sua vontade. É bom escutar porque você consegue se assessorar, consegue ver onde você precisa melhorar, o que você tá errando. Então é bom, mas não é obrigatório. E aí depois você vai voltar e vai fazer essa mesma gravação, não precisa ser as mesmas palavras, mas falar sobre o mesmo assunto, em 3 minutos. Aí você vai gravar também. Parou, terminou ali os 3 minutos, grava agora por 2 minutos, sempre sobre o mesmo assunto. Se você quiser se sentir mais desafiado, uma coisa que vá te colocar mais pressão para você falar, você pode gravar, né? Abrir a câmera ali e fazer um vídeo mesmo de você falando. Porque só o gravador de voz você não aparece. Mas talvez com a câmera você se sinta mais desafiado, sente que é uma atividade que vai te render mais, que vai fazer você ser mais produtivo, que vai te tirar mais resultado. Então você pode escolher ou o gravador de voz ou a câmera. A próxima dica é: fale em voz alta tudo que você aprender. Porque se você só lê uma palavra ou uma frase, você pensa que você aprendeu aquilo ali, mas na verdade, será que você aprendeu mesmo? Porque você vai saber ler, você vai saber identificar a escrita da palavra. Mas será que você vai saber identificar quando alguém falar essa palavra em voz alta? Ou será que você vai conseguir falar essa palavra em voz alta? Muito diferente você saber ler uma palavra e você realmente saber aquela palavra em qualquer caso. Então, o que é muito importante é sempre que você aprender uma palavra ou uma frase, você falar ela em voz alta. Porque para fazer isso, na maioria dos casos, você não vai saber a pronúncia. Aí você vai lá, você vai pesquisar na internet a pronúncia, você vai escutar, você vai repetir. Então você vai estar aprendendo a maneira certa de pronunciar aquilo ali e aí você vai falar em voz alta. Ajuda também até na memorização. Quando você fala em voz alta, você consegue memorizar com mais facilidade do que se só estivesse lendo a palavra. E outra coisa que vale a pena eu mencionar aqui nesse vídeo é que se você tiver a opção, prefira aprender frases inteiras do que só palavras soltas. Porque as palavras soltas não têm um sentido completo. São muito vazias. Você vai aprender uma palavra, mas aí depois vão restar muitas dúvidas no seu cérebro. Do tipo, tá, mas e o que eu faço com essa palavra? O que eu faço com isso daqui? Né? Como é que eu uso ela numa frase? Qual é o sentido que ela traz para uma frase? Em qual contexto a gente deve usar? Né? Qual é o momento que é apropriado eu usar essa palavra? Se você aprende só palavras soltas, os seus estudos vão ficar cheios de lacunas. Falta de conhecimento. Só que se você aprender frases inteiras, você não vai ficar com muitas lacunas. Vai diminuir muito o número de lacunas no seu aprendizado. Porque você vai aprender já a palavra num contexto, os momentos ideais de usar aquela palavra, você já vai saber a estrutura gramatical, você aprende outras coisas. Você vai aprender a gramática, a estrutura do idioma, junto não só as palavras que estão ali. Você vai ver como as palavras se ordenam, você vai ter essa noção muito maior do idioma. É um olhar muito mais amplo que você vai ter sobre o inglês. Sem contar que você vai economizar tempo. Por quê? Você não vai, na hora que você for falar com alguém, você não vai ficar pensando em como incluir aquela palavra numa frase. Você não vai ficar gastando tempo montando uma frase, palavra por palavra. Você já vai saber a frase completa. Só pegar a frase e falar. Apenas isso. Próxima dica: acabe com o seu bloqueio mental. Essa é uma coisa que talvez esteja te impedindo de destravar o seu inglês. Se você se cobrar muito, ficar esperando pela perfeição, sempre que cometer algum erro, ficar se julgando, se inferiorizando, isso não vai te levar para frente. Não vai te ajudar a destravar o inglês. Porque você pode pensar em crianças aprendendo inglês. Quando elas estão aprendendo inglês, elas são
crianças, né? Então elas não ficam ali se cobrando, colocando pressão. Elas não ficam tipo, eu não posso errar, tenho que falar perfeitamente com essa pessoa. Muito pelo contrário. A gente sabe que quando uma criança começa a falar, ela fala muitas vezes de forma errada. Ela não consegue falar da maneira correta todas as palavras, ela vai errar as estruturas gramaticais. Então você tem que aprender parecido com uma criança. Não igual, claro, mas parecido. A gente tem que ter a mesma mentalidade de que tem que ser aos poucos, que você vai errar, então você tem que aceitar o processo. Se você estuda sem tanta pressão, sem tanta cobrança, você vai conseguir aprender de uma forma mais natural, mais leve. Você precisa criar uma mentalidade de errar tá tudo bem. Uma hora eu vou aprender. Não é porque eu tô errando essas palavras, essa forma aqui de falar, que eu nunca vou conseguir ficar fluente. Isso não é uma coisa grave, assim, que você, uau, não vou aprender inglês porque eu tô errando na hora que eu falo. Gente, isso é normal. Você vai errar sim na hora que você for falar. Não fique esperando pela perfeição. Pode ser que pra você, menos realmente é mais. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E não se esquece de conferir o Ultra English, que vai estar aqui embaixo na descrição. Também posso deixar aqui no card. Bye bye, see ya!